Acompanhe a entrevista com o presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Dr. Alexandre Schwartzbolt, nesta série de podcasts sobre a evolução das novas variantes da Covid-19. Doutor Alexandre, a nova cepa da Covid-19 descoberta no Reino Unido preocupa os pesquisadores? Muitas variantes do coronavírus surgiram já desde o início da pandemia. E isto é normal durante as epidemias virais, né? Mas algumas evidências já sugerem que essa nova mutante, que essa nova forma mutante, que eles chamam de B117, ela seja mais transmissível do que as formas anteriores. Essa que surgiu no Reino Unido. E desse modo ela preocuparia mais. Não parece que ela é mais patogênica, que ela produza mais doenças, mas faz com isso com que se sustente ainda mais a epidemia, porque ela passa a ser um novo vírus, embora ainda apenas uma mutação do coronavírus, e como tal mais transmissível, né? E a gente tem notado isso na própria volta de muitos casos no Reino Unido, onde ela surgiu, e até porque ela começa a ocupar o nicho dos outros vírus não mutantes e começa a predominar. Provavelmente mais de 60% do vírus circulante hoje no Reino Unido é desta variante, deste mutante, né? Isso pode acontecer com os outros países, há uma tendência muito natural de ir para outros países, sobretudo na União Europeia e na América do Norte, de maneira que ela deve ser acompanhada, né? Independente dos ambientes onde ela está, porque é a transmissão humana, né? Então, provavelmente é uma variante que vem para ficar, e se ela se confirmar mais transmissível, é preocupante. O quanto ela é mais transmissível ainda está para ser melhor esclarecido, né? Já se imaginou que a variante tivesse algo como 70%, né, de aumento de transmissão. Está se vendo que não é bem assim, isso daqui a pouco pode chegar a apenas 20%. Hoje se estima que há um aumento de pelo menos 50%. Então isso ainda está para ser melhor esclarecido, com melhores modelos, né, epidemiológicos, né? Essa nova cepa, denominada B117, descoberta no Reino Unido, é mais contagiosa que as outras? Ainda não se tem muito claro por que pode se dever essa nova cepa a uma contagiosidade maior, né? Mas há uma explicação possível sobre por que essa variante se espalha com mais facilidade. Aparentemente, tem alguns dados sugerindo que as pessoas infectadas com essa variante têm uma quantidade maior do vírus na via aérea superior, sobretudo narizes, né? Na nasofaringe e tal, que as cepas anteriores. E isso se estima que é uma variação ainda não muito clara, que varia de entre 10 vezes até 10 mil vezes, ou seja, dependendo do grau de dimensão logarítmico aí, de aumento de carga viral, como a gente chama na via respiratória. Como se sabe, quando se tem mais carga viral, quando se tem mais vírus, quando tem mais inóculo do vírus, há uma possibilidade maior de transmissão, exatamente como acontece já hoje com as cepas não mutantes, né? Então essa pode ser uma explicação possível de aumento da contagiosidade e a facilidade para se espalhar. Por que as mutações atribuídas à proteína spike são mais preocupantes? A proteína spike é uma proteína que recebe o nome de spike porque ela lembra um pico, uma espícula, né, em ponta. Ela é uma proteína que está na superfície externa do vírus, do novo coronavírus e dos coronavírus, e como muito comumente acontece com vírus respiratórios e com vírus que causam epidemias, pandemias, são essas proteínas que sofrem mutações que podem ser bem adaptativas para o vírus ou não, eles podem com isso se adaptar ou não ao novo hospedeiro, ao novo ser humano. São essas que causam a possibilidade de se ligar à célula humana de modo mais permanente, e, portanto, cometer diferentes pessoas, diferentes organismos, e, portanto, se adaptar. Porque é muito comum ter variações e mutações e que não são adaptativas. Isso acontece também com o vírus da gripe, com H1N1, H5N1, onde também existem mutações que não são adaptáveis. E quando são mutações adaptativas, elas conseguem se ligar às células humanas, no caso do vírus respiratório como o coronavírus, às células do trato respiratório, traqueia, pulmão, enfim. E de maneira que
que esta proteína é mais importante quando ela sofre mutação, porque é a proteína encarregada de inclusão do vírus dentro da célula humana, que vai produzir aquele ciclo viral, que não deixa de ser o ciclo vital do vírus, que vai permitir produzir, se replicar e produzir mais novos vírus, né? E para isso é essa mutação dessa proteína que permite que o vírus faça isso. As mutações que ocorrem com o novo coronavírus podem gerar que tipo de problema? Sim, as mutações do coronavírus são comuns, mas nem todas conseguem ser adaptativas, né? A variante, por exemplo, agora tem 23 mutações quando comparada com a versão que começou lá na China, a versão original, não mutante, de um ano atrás. Mas dessas 23 mutações, 17 apareceram de modo muito rápido e de repente, desde que o vírus mudou lá do seu ancestral chinês, né? A gente pode fazer o seguinte exercício: cada pessoa infectada é uma espécie de tubo de ensaio para o vírus, né? Então oferece oportunidade para ele se modificar enquanto ele está se multiplicando. Ao mesmo tempo de se replicar, ele começa a ter a oportunidade no organismo humano de fazer mutações para melhor se adaptar. E se a gente imaginar que hoje tem mais de 80 milhões de pessoas infectadas no mundo, o coronavírus está reunindo várias mutações de modo muito mais depressa atualmente do que a ciência esperava, né, do início da pandemia. Mas a grande maioria, né, dessas mutações não vai oferecer vantagem para o vírus, ele pode inclusive não se adaptar e morrer. É por isso que nem tudo é uma mutação adaptativa. Mas, em geral, as mutações que melhoram a capacidade do vírus se adaptar ou ser transmitido, que também é uma função importante para o vírus, ele tem mais chance de dar certo e pegar, né? Os cuidados sanitários devem ser atualizados a partir dessas mutações do coronavírus? Os cuidados sanitários devem ser rigorosamente iguais. Eles podem até se acentuar, né, no sentido de que deva ter um mais estreito cuidado. Mas uma variante como essas descritas, as variantes que se espalham com mais facilidade, também significa que as pessoas devem continuar respeitando, de modo religioso, eu diria, precauções como o distanciamento social, como o uso de máscara, higienização de mãos e maior ventilação de ambientes. Não é diferente na nova situação, né? Ou seja, a conclusão é que se qualquer coisa que se fizer do ponto de vista de observância dos protocolos para reduzir a transmissão, reduzirá a transmissão de qualquer variante, né? Inclusive dessas novas descritas, né? Eventualmente nós vamos ter problemas com medidas muito dirigidas, específicas apenas, né? E vão ter que lançar mão de um bloqueio maior de circulação e de mobilidade humana, né? Porque sem isso talvez não seja eficaz essas medidas muito específicas. Isso é importantíssimo para controlar grandes taxas de transmissão. Há outras variantes do novo coronavírus que preocupam os cientistas? Nós tínhamos sempre uma mutação 614, ou seja, um outro códon, uma outra cepa que predominou e que também tinha sido uma mutação da cepa ancestral. E que mostrava uma maior ligação também ao receptor celular, né? E ao mesmo tempo uma capacidade de infectividade maior, ao ponto de que ela predominou antes da emergência dessa nova, né, da 501. Então, assim como estamos identificando essa linhagem B117, né, ou B117, enfim, no Reino Unido e na África do Sul, a partir de uma mutação, né, chamada mutação 501, também na proteína Skype já existiram nessa proteína outras mutações. E nesse sentido é possível que a gente tenha outras no futuro. As mutações do coronavírus podem tornar ineficazes as vacinas contra a Covid-19? Sobre a questão de que se essas mutações podem tornar vacinas eventualmente atuais, né, em fases finais de estudo, ineficazes para proteger a população, isso potencialmente até pode ocorrer, mas não parece o caso neste momento com algumas dessas vacinas, né? Quer dizer, vacinas elas produzem anticorpos em geral contra muitas das regiões ali da proteína spike, da proteína de superfície. Assim, isso é provavelmente improvável que uma única mudança gênica, vai fazer a vacina ser menos efetiva. Ocorre que com todos esses vírus, durante o tempo, quando estiver ocorrendo muitas mutações, né, e parece o caso dessa variante, que aconteceram várias mutações,
a vacina eventualmente precisa ser alterada, né, e aperfeiçoada nessa adaptação. Isso já acontece com a vacina de gripe, com a vacina de gripe sazonal, né? Todo ano ela muta, o vírus muta, e todo ano a vacina tem que ser ajustada para isso, né? Só no Brasil já se identificou por alguns grupos técnicos brasileiros, se identificou a circulação de 8 linhagens, né, do vírus. Só, por exemplo, na região da Amazônia eles já identificaram, o Instituto da Fiocruz, né, já identificou 8 linhagens do novo coronavírus circulando naquele estado. O importante foi que se identificou 4 linhagens que não haviam sido sequenciadas no Brasil, né? E que são linhagens que circularam em outros países europeus, como Dinamarca, Reino Unido, País de Gales, né? E os virologistas ligados ao Fiocruz estimam que subiu mais para 30 o número de linhagens encontradas no Brasil diferente. A questão é o quanto essas linhagens podem representar um aumento de transmissão ou doenças mais graves. E quando você tem uma diversidade tão grande, isso tende a ter um menor impacto, né? Essas identificações diferentes. Os testes para detectar a Covid-19 são capazes de distinguir as diferentes cepas do vírus? Isto ainda é bastante factível, isso acontece sem nenhuma perda de sensibilidade. Recentemente a Fundação Oswaldo Cruz lançou uma nota técnica claramente nesse sentido, mostrando que os kits de diagnóstico molecular desenvolvidos por eles lá em Biomanguinhos fazem exatamente que são encarregados, na verdade, de distribuir por uma rede de vigilância formada a todos os laboratórios de referência no Brasil, né? Eles garantiram essa situação de não perda da sensibilidade na identificação dessas cepas mutantes. Nesse sentido, é importante a gente tranquilizar de que os testes diagnósticos moleculares, eles não perdem essas cepas mutantes nesse presente momento atual, no estado da arte atual, né? Não há, na verdade, no momento, descrição científica de nenhum desses isolados virais mutantes que possa impactar na qualidade desses testes. Qualidade, diria, na sensibilidade, na especificidade, ou seja, de ele poder detectar quem é positivo e poder claramente excluir quem não é positivo, né? Não impacta nos diagnósticos de kits feitos no Brasil hoje pela essa rede de laboratórios.